Então abra sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu quero falar nessa noite também debaixo de um tema, e o tema dessa noite é sem prazo de validade. Sem prazo de validade. Porque muitas das coisas que nós adquirimos, muitas das coisas que nós consumimos, elas têm prazo de validade. Muitos dos costumes, as nossas manias, da forma como nós vivemos, ou como a sociedade vive, ela tem um prazo de validade, ela vai mudando, a sociedade vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Mas tem algo que não tem prazo de validade, e o que é que não tem prazo de validade? É a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão as palavras do nosso Deus. O nosso Deus é eterno, Ele é o Todo-Poderoso, e a palavra de Deus é eterna também, os ensinamentos de Deus são eternos. Então, aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, eles são eternos, eles não têm prazo de validade. Não é algo para ser usado de maneira temporária, não é uma lição para ser aprendida de maneira temporária, não é por um pouco de tempo na nossa vida, mas é sem prazo de validade. E eu quero falar um pouco a respeito disso nessa noite. Quero falar a respeito desse princípio da palavra de Deus, que deve ser sempre obedecido. E nessa ocasião aqui, no livro de Marcos, capítulo 7, foi colocado em xeque algumas das posturas do comportamento do povo que se dizia religioso, e nós precisamos avaliar o nosso comportamento. No capítulo 7, a Bíblia nos mostra que se reuniram ao redor de Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Os fariseus eram os mestres da lei. Quando você vê na Bíblia fariseu, é o mestre da lei, é aquele cara que ele era um estudioso das escrituras, é um fariseu. O escriba, ele era autorizado, uma espécie de tradutor juramentado, ele tinha autorização para fazer cópias da Bíblia. Esse era o escriba. Ele podia fazer cópias, e se ele assinasse aquela cópia, significava que aquela cópia era fiel, porque ele era alguém, era um escriba, era um tradutor juramentado, era alguém capacitado. Então, nós estamos falando de dois tipos de pessoas aqui, os fariseus e os escribas, que eram conhecedores da palavra de Deus. E eles se reúnem ao redor de Jesus com uma pergunta. Marcos capítulo 7 diz assim: reuniram-se em torno dele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Pois os fariseus e todos os judeus, se não lavam as mãos cuidadosamente, não comem, cumprindo a tradição dos antigos. Quando voltam do mercado, não comem se não se lavarem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, as vasilhas de metal e as camas. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e escribas: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Ele lhes disse: bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes: encontrais uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vamos parar por aí. Esses caras aqui, esses religiosos, eles tinham ali uma tradição a ser seguida, um costume, algo que havia sido ensinado ao longo do tempo e havia sido passado de geração para geração, uma espécie de costume, de tradição, que foi ao longo do tempo sendo desenvolvida, mas não estava de acordo com o que Deus ensinava.
E aqui até a Bíblia diz que eles faziam, tinha muitas coisas, no verso 3 diz, os fariseus e todos os judeus, se não lavam as mãos cuidadosamente, não comem, cumprindo a tradição dos antigos. Quando voltam do mercado, não comem se não se lavarem, e muitas outras coisas há que receberam para observar. Ou seja, eles tinham ali uma quantidade enorme de regras que fazia deles, ou pelo menos parecia fazer deles, pessoas religiosas. Aparentemente, eles eram religiosos, eles tinham um comportamento religioso, eles tinham costumes e tradições antigas a serem seguidas, porém, o seu coração estava longe de Deus. E esse é o retrato, muitas vezes, da humanidade, é o retrato da nossa sociedade. E nós precisamos ir na contramão disso. Porque o que acontece com a nossa sociedade? Nós temos um país, uma nação, que segue muitas tradições, mas que está pouco preocupada com os ensinamentos de Deus. Que segue muitas tradições dos antigos, e que honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. E o que nós precisamos entender nessa noite é que o nosso coração, ele precisa estar depositado no Senhor. Porque não é o comportamento exterior que pode fazer de alguém um verdadeiro discípulo, mas é a transformação interior do coração. Que Deus possa dizer a respeito de mim e de você, este povo me honra com os lábios e o seu coração está bem próximo de mim. Porque muitos de nós temos um comportamento exterior, aparente, que faz de conta que nós somos religiosos, seguindo costumes e tradições que nos foram ensinadas sem nem mesmo questionar. Mas o nosso coração, muitas vezes, está longe do Senhor. Eu me lembro que eu segui muitos costumes que foram ensinados meus avós, meus pais, e foram passados, mas eu nem questionava. Em um determinado momento, quando eu tinha 22 anos de idade, eu comecei a ter um contato com a Bíblia, e foi, muitos aqui sabem a história, foi distante de igreja, eu fui contratado por uma empresa que fazia jogos bíblicos para computador, e no ano de 2002, e comecei a ter contato com a Bíblia no trabalho. Não havia lá um pastor, não havia lá um padre, não havia lá nenhum escriba e nenhum fariseu para me ensinar como é que funcionava. Mas o contato com a palavra de Deus, quando eu comecei a ler alguns trechos da Bíblia, comecei a comparar com a minha religiosidade, com a maneira como eu me relacionava com Deus, eu comecei a me descobrir um falso. Eu comecei a perceber que a minha vida ela era uma vida de religiosidade, que seguia alguns costumes, algumas tradições, mas o meu coração estava muito, muito, muito longe de Deus. E nesse momento comecei a ficar preocupado com a minha situação. E nós estamos nesse tempo, entendendo, pelos sinais que temos visto, está muito perto a volta do nosso Senhor. Então todas as nossas palavras aqui, elas têm sido palavras para despertar você, para que você não seja achado apenas alguém que honra a Deus com os lábios, mas o coração longe dele, porque quando ele voltar, ele vai buscar só os verdadeiros, não aqueles que honram com os lábios. Ele vai buscar aqueles que estão com o coração nele. E nesse dia aqui, você veja que Jesus, ele não se incomodou com o comportamento dos seus discípulos, porque os discípulos estavam ali comendo sem lavar as mãos, como se isso fosse uma coisa tão importante, mas enfim, eles estavam ali comendo sem lavar as mãos, e aí vem aquele bando de religioso questionar o comportamento dos discípulos, e perguntam para Jesus, por que é que os teus discípulos não seguem as tradições? E Jesus olha para eles e falou, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Imagina Jesus dizendo isso. O Luiz sobe aqui para ministrar o louvor e fala, o Senhor está nesse lugar. Aí meia dúzia diz, amém, Ele está aqui. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Nós cremos na presença de Jesus no nosso meio. Nós cremos que o Senhor vem para receber a nossa adoração. Nós cremos que o Senhor está aqui. E Ele então escuta a gente cantando, mesmo que seja debaixo da máscara. Mas Ele escuta a gente cantando. Mas eu tenho um certo medo de pensar no Senhor olhando e dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra de Deus não tem prazo de validade, é para ser seguida sempre. E quando for colocado em xeque, a palavra de Deus ou a tradição é a palavra de Deus. Jesus fala: vocês arrumaram uma boa maneira de invalidar a palavra para cumprir a tradição. E nós seguimos algumas tradições. Até os meninos da minha célula falaram lá na célula que a mulher, quando ia cozinhar o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo, né? Do peixe. Vocês conhecem essa, eu acho. Aí, a vida inteira, cortou a cabeça e o rabo do peixe. Aí um dia alguém perguntou para ela: mas por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: não sei, porque a minha mãe cortava a cabeça e o rabo. Então vamos lá perguntar para a sogra, né? Eu vou lá: sogra, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: não sei, porque a minha mãe cortava. Então a avó está viva, vamos lá na avó. Está caduca, mas está viva, vamos lá na avó. Foram lá na avó. Ô vó, por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe? Ela disse: porque o forno era pequeno. Então, muitas vezes é assim, a gente vai seguindo os costumes que a gente viu os nossos pais, os nossos avós fazer, sem nunca questionar, e quando a gente vai ver, é fútil. É uma tradição que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí Jesus coloca em xeque, então, ele vem aqui e ele fala para eles: bem profetizou Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gente, quando a gente se reúne aqui, eu já quero, isso precisa ficar bem claro para todo mundo, porque o nosso desejo aqui é trazer verdade para a nossa região. Arroio do Silva, Araranguá, quantos atingirem, quantas pessoas assistirem esse negócio que a gente grava aí, porque tem gente que não está podendo vir, a gente começou a gravar e agora está gravando. Então, quantos assistirem, a gente quer trazer verdade. Não tem sentido a gente construir um troço desse aqui, se desgastar, contrata pedreiro, faz, corre atrás, vocês dão oferta, a gente presta conta, mostra onde foi o dinheiro, constrói tudo isso aqui, para chegar no fim e dizer: em vão me adoram. Vocês já pensaram nesse diagnóstico? Você sai de casa num domingo de pandemia, vem para o culto de máscara, não, um monte de coisa, às vezes criança, traz criança, deixa criança, né? A gente trouxe um, deixou o outro lá, porque é pequenininho, deixamos, aí traz um, toda essa coisa aqui, para Jesus fazer o diagnóstico dessa igreja e dizer: em vão me adoram, porque o que eles ensinam são doutrinas de homens. Não. Isso não. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos viver a palavra de Deus, independente de qualquer tradição que venha contradizer. Nosso propósito é viver a palavra de Deus, porque ela sim não tem prazo de validade. Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, pode confiar. A palavra de Deus é para ser seguida sempre. Amém? E aí, Jesus diz no verso 8 assim, deixando os mandamentos de Deus, guardai
a tradição dos homens e disse-lhes: encontrais uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Esse aqui é o pior tipo de religioso que tem. Aquele que encontra uma boa maneira para rejeitar o mandamento de Deus. Esse é o pior tipo. E é contra esse que a gente luta. Porque sabe por quê? Porque a gente era assim. A gente começava a encontrar boas maneiras para rejeitar o mandamento de Deus. E são muitas. Por exemplo, assim, eu não dou o dízimo, mas eu pego o dinheiro e ajudo os pobres. Não é uma boa maneira de rejeitar o mandamento de dar o dízimo? É uma boa maneira. Porque você diz assim: em vez de eu dar dinheiro na igreja, eu vou ajudar os pobres. É uma boa maneira de rejeitar. É boa. E tem alguma coisa de errado ajudar os pobres? Claro que não. É bom. É bom mesmo fazer isso, tem que fazer. Mas são as boas maneiras que a gente cria para rejeitar o mandamento de Deus, porque é mandamento. Então tem muitos ensinamentos, princípios na palavra de Deus, que são mandamentos de Deus, ordens claras do comportamento do cristão, mas a gente arruma o politicamente correto. Quer ver uma ordem clara? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes, encorajem uns aos outros e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha a ordem clara na palavra de Deus. Não deixem de congregar numa igreja. Não é para deixar de congregar. Ordem clara. É para fazer o quê? Incentivar, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, encorajamento. Encoraja o teu irmão que quer deixar de congregar, encoraja ele. Não. E por quê? Tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Que dia é esse? É o dia da volta de Jesus. Está perto? Então, quanto mais você vê que o dia se aproxima, encoraja teu irmão. A ordem é clara, mas nós arrumamos boas maneiras de dizer assim: não, eu não vou na igreja, mas eu assisto muitos pregadores na internet. Eu assisto, minha casa é só pregação. Livro, pregadores, e eu escuto lives, e eu escuto muitos louvores. Eu não estou indo na igreja. Eu não estou indo na igreja porque lá na igreja tem muito hipócrita. Então eu prefiro não ir na igreja, é um a menos. Então, e não veio, é um hipócrita a menos. Mas são as maneiras que a gente tem de invalidar a palavra de Deus, que tem validade, que não tem prazo de validade, que vale para sempre, mas a gente tenta invalidar a palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus para seguir outra coisa que a gente acha que deve ser. Onde é que toma ceia um cara que assiste live? Quem é que puxa a orelha dele? Quem é que endireita? Quem é que dá um tranco e diz: não é por aí o caminho? Todos nós precisamos ter alguém para botar a mão na nossa cabeça, para nos orar, para puxar as orelhas, para nos endireitar, todos nós. Eu tenho um monte, porque pastor tem que prestar conta para um monte de gente. Para vocês, a pressão aqui é de todo lado. Presta contas para a igreja, presta contas para a liderança. E sempre tem alguém puxando a orelha. Então são as maneiras. Outra coisa que a gente faz para invalidar a palavra de Deus, com esse tal politicamente correto, a gente coloca coisas que a palavra de Deus não diz, como princípio, como se ela dissesse. Por exemplo, assim, não julgueis.
Hoje você não pode mais dizer para uma pessoa que ela está fazendo algo errado, porque o que dizem? Não julga. Mas Jesus fala em João 7,24, não julguem pela aparência, e sim de acordo com a reta justiça. Há um padrão para ser julgado. Existe um padrão, a reta justiça, a palavra de Deus é o padrão para julgar o comportamento de alguém, não é a pessoa. A palavra de Deus, ela não tem direcionamento direto para um ser humano, ela julga pecado, ela condena pecado. Se você... É igual a lei não condena um ser humano qualquer, a lei condena o crime. Se você comete um crime, então a lei te julga. Se você não comete um crime, a palavra de Deus, ela condena pecado. Se você comete pecado, ela atinge você, se você não comete. Então esse negócio de não julgueis, alguém falou, né, que Jesus estava no monte das... Deu branco agora. Eu ia falar bem-aventuranças lá, no Sermão do Monte lá, quando ele falou das bem-aventurados. Aí Jesus fala de vários tipos, né, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados. Aí alguém falou assim, se fosse hoje em dia, quando Jesus dissesse assim, bem-aventurados os pobres, alguém ia se levantar e dizer, e os ricos não. Bem-aventurados os mansos. Agora os que têm pavio curto também não são. Ô, gente chata. E a gente é assim. A gente fala, né, de um tipo. Você não gosta do... Bem-aventurados que gostam de vermelho. Então não gosta de quem gosta de azul. Não. Você é um que odeia quem gosta... Meu Deus! A gente está vivendo uma sociedade de politicamente correto que está muito chata. E cada um quer viver do jeito que quer. E ninguém está nem aí para a palavra de Deus. Mas os ensinamentos do Senhor, eles nos fazem romper com as tradições. E agora eu queria que você pensasse aí. Tem alguma tradição religiosa que você guarda? E que não tem nada a ver com a palavra de Deus? São coisas que a gente precisa avaliar. Arruma uma boa maneira de invalidar a palavra de Deus, seguindo tradições de homens. E aí qual é o diagnóstico? Em vão me adoram. Deus procura verdadeiros. Aqui a conversa era sobre os discípulos de Jesus comerem sem lavar a mão, uma coisa boba. Mas Jesus já mostra como é que estava o coração deles. Olha o que Jesus fala muitas vezes, vocês filtram um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, vocês se apegam em coisas pequenas e não prestam atenção em coisas grandes que vocês deixam passar. Ele continua falando aqui, ele diz assim no verso 9, no verso 10, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, já vou explicar, isto é, oferta dedicada ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Olha o que Jesus traz aqui. Ele traz um outro princípio bíblico. Eu vou falar para os jovens aqui. O princípio diz, honra teu pai e tua mãe. Ponto final. É o primeiro mandamento bíblico que tem uma promessa anexada a ele. Honra teu pai e tua mãe. Os teus dias se prolongarão, terás vida e paz. Aquele que honra pai e a mãe, ele colhe vida longa e paz. Mas o meu pai não presta. Mas a Bíblia não diz assim, honra teu pai e tua mãe só se eles prestarem. Não, é para honrar. Jovem, todos vocês têm um pai e uma mãe rabugento, todos? Não pensem que é diferente. Porque quando eu era jovem, meu pai e minha mãe eram rabugentos também. Hoje eu sou o rabugento. Para o meu filho. Mas Jesus diz assim,
Moisés falou isso. Agora vocês veem, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam dizendo, o que estavam ensinando na igreja para os jovens naquela época. Quando o teu pai ou a tua mãe disser assim, ó, vocês têm que me honrar, faz isso ou faz aquilo, vocês dizem assim, ó, aquilo que você poderia ter de mim, diz para o pai e para a mãe, aquilo que você poderia ter de mim, eu vou ofertar para o Senhor. Ao invés de eu honrar o meu pai e a minha mãe e servir a eles, eu vou servir na igreja. Aí Jesus fala assim, arrumaram uma boa maneira de invalidar o mandamento. Disfarçado de religiosidade. Assim, eles não precisam, eles arrumaram um jeito de não fazer mais nada para os pais. Com a desculpa de que vão servir na igreja. Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Corbã é esse sacrifício de serviço na igreja. Corbã. Aí Jesus fala, vocês arrumaram uma boa maneira. Não, não funciona desse jeito. Honra. A gente tem umas meninas aqui que quando a Si ganhava umas meninas aí para Jesus, e elas eram bem novinhas, algumas foram ficando grandinhas, algumas foram morar lá em casa com a gente, a nossa casa passou por esse processo um tempo, né? E tem uma especial aqui da igreja, mora no meu coração, ela me chama de pai, né? Ela é tão doida que ela me dá presente de Dia dos Pais. Um dia ela ligou lá na empresa que eu trabalhava, e daí a secretária passou o telefone para minha sala, eu atendi, a secretária falou assim, Alex, a tua filha no telefone. Eu falei, mas eu não tenho filha, me esqueci dela. E eu falei, mas eu não tenho filha, e a secretária nem ouviu e passou, e aí ela assim, pai? E eu falei assim, eu acho que você ligou errado. Ela, não liguei errado, pai, tu não está conhecendo a minha voz. Aí eu conheci, era a Jaque, né? Um dia ela me ligou chorando, da casa dela de verdade, né? A nossa era só emprestada. Ela me ligou chorando e falou assim, pai, a mãe física, a mãe fez isso, isso e isso. Ela tinha 18, 19 anos. Eu falei assim, honra teu pai e tua mãe. Parece que hoje ela fez algo que é terrível para você? Honra teu pai e tua mãe. É isso que a Bíblia diz. Honra ela enquanto você estiver dentro de casa. E você vai noivar, vai casar, vai sair de casa e vai sair como uma boa filha e vai cumprir o mandamento ensinado pelo Senhor. Não arruma desculpa esfarrapada para invalidar o ensinamento de Deus. A palavra de Deus tem validade eterna e tem que valer para sempre na nossa vida. Então assim, você não vai divorciar porque a sua mulher é uma megera. Não tem versículo na Bíblia que diga, pode divorciar se ela for uma megera. Meu filho, não tinha casamento mais. Alguém disse, fala Deus. E não dá ideia. Não, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, o que Deus uniu, que o homem não separe. Ponto. Mas daí separavam. Aí o que acontece? Chegaram para Jesus de novo, que é sempre assim, eles vinham para Jesus. Pode o homem dar carta de divórcio? Jesus falou, não. Mas como que Moisés mandou? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Ou vocês não leram o que o meu pai disse lá na criação, quando fez Adão e Eva? Enchei a terra, multiplicai, deixará o homem seu pai e sua mãe. Esse é o padrão de Deus. Por causa da dureza do coração, a gente sai do padrão. E aí a gente vai lidar com isso. Separou, não tem mais volta, não tem o que fazer, vamos para frente, agora vamos resolver o problema que a gente mesmo criou. Mas o padrão bíblico é a palavra que é válida para sempre. Então, qual a pergunta? Esses dias alguém me mandou um áudio e falou, olha que legal. A pessoa mandou o áudio e falou assim, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre perdão? Olha que pergunta. O que é que a Bíblia diz sobre perdão? Eu mostrei vários versículos, mas comecei com o principal, que é quando Jesus diz assim, perdoai aqueles que vos ofenderam, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas,
tão pouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, se vocês perdoarem, o vosso Pai perdoará. Há uma condição, Jesus coloca uma condição. Para você receber o perdão de Deus, você tem que oferecer o mesmo que você quer receber. Ah, mas ele não merece. Você também não merece. Ah, mas ele me feriu. Você também feriu a Deus. Ah, mas ele me enganou. Você também enganou a Deus muitas vezes. Mas ele me mentiu. Você quantas vezes já mentiu para Deus? Dizendo que ia fazer certas coisas e não fez. Quer o perdão de Deus? Oferece o mesmo que você quer receber. Porque se vós não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial. Aí essa pessoa, ela já ia falar para mim o que é que a pessoa tinha feito para ela que era imperdoável. Porque é isso que a gente quer justificativa. E ela já ia falar o que a pessoa fez que era imperdoável, mas aí ela pergunta, o que a palavra de Deus diz? Diz que é para perdoar. É para perdoar. É difícil, duro demais, complicado, mas tem ali uma condição, perdoa para você poder ser perdoado. Ponto final. Quer inventar uma forma de invalidar a palavra de Deus? Inventa. Quer seguir uma tradição religiosa? Nem vamos falar de tradição religiosa aqui na nossa região, que, pelo amor de Deus, a gente vai ficar louco se a gente for olhar. Tradições ensinadas por religiões, muitas. Encerrando essa parte aqui, Jesus vai falar, Marcos 7, sobre essa questão da comida, e Jesus fala no verso 15, eles estavam perguntando, por que teus discípulos não lavam a mão, por que eles não guardam a tradição dos antigos, barará, barará. No verso 15, Jesus diz, não tem nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e seus discípulos o interrogaram a respeito dessa parábola. E ele lhes disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não entra no coração, mas no ventre e é lançado fora? Ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então olha o que Jesus fala. Não é o que... Por que os teus discípulos comem sem lavar a mão? Porque não é o que eles comem que contamina eles. Porque o que entra no homem vai no estômago e depois é lançado fora. Então isso não contamina, é o que sai do coração. Isso sim é que contamina. Então, olha para o seu coração, querido. Olha o que Jesus fala. Bem profetizou Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram. Não é o que entra neles que contamina, é o que sai do coração. Inveja, malícia, soberba, loucura, prostituição, avareza, mentira, é isso que sai do coração e contamina o homem. Então Jesus está aqui colocando as coisas no lugar. Naquele tempo, tinha então roupas e vestimentas para subir no altar. Não se podia subir no altar. Ainda hoje tem muitos ministérios, né? Eu acho que tudo tem que ser feito com decência, com ordem, tudo certo. Mas, um dia eu fui convidado para pregar num lugar, fui. Eu não sou muito de ir, mas fui. E aí a pergunta foi, cheguei lá e a pergunta era, cadê a gravata? Porque não pode pregar sem gravata. E daí a gente fica um pouco preocupado com essas coisas, porque eu oro, estudo, naquela semana eu me preparo,
peço a Deus uma palavra que seja adequada, que tenha a ver com aquela situação, com aquele público, com aquelas pessoas, que pudesse acrescentar de alguma maneira na vida deles, que fizesse a diferença. A palavra de Deus que pudesse tocar, que pudesse transformar, que pudesse converter corações. Tudo isso preparado. Faltou o quê? A gravata. A gravata. Eu estudo a Bíblia há bastante tempo, eu não vi em nenhum lugar escrito. E para pregar tem que usar gravata. Sabe por que eu não vi? Porque não tem. Mas a gente arruma um jeito de invalidar a palavra de Deus para cumprir uma tradição. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado. Não estou dizendo aqui para joga todas as tradições. Ah, pastor, boa pergunta. Pastor, a tradição nunca vale? Vale. Quando que a tradição vale? Quando ela não contraria a palavra de Deus e quando a gente não tem resposta na palavra. Alguém pergunta, o que os apóstolos faziam? Não tem escrito na palavra. Não tem um versículo claro a respeito de determinada situação e não tem o que os apóstolos faziam. A gente não sabe. Aí o que a gente faz? A gente vai olhar o que a igreja fazia lá no ano 100, 200, 300, 400. A gente vai olhar a tradição ao longo para ver o que a igreja do passado fazia. E se essa tradição não contraria a palavra, tudo bem. Agora, quando tem tradição que contraria a palavra, está aqui a resposta. Jesus já falou, vocês invalidam a palavra para guardar a tradição. Estão louco? É a palavra. Então, perceba como algumas vezes nós colocamos coisas acima da palavra de Deus para justificar uma certa religiosidade. O que Jesus quer olhar? O coração. O que ele quer ver? O coração. Quantas vezes ele falou só nesse texto aqui? Em vão me adoram, honram-me com os lábios, o coração está longe. Não é o que entra, é o que sai do coração, é isso que contamina. Dá uma olhada no coração. Um dia ele falou, a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa muito fofoqueira, o que tem no coração dela? Fala mentira, o que tem no coração dela? É cheio de ira, o que tem no coração dela? A boca fala do que o coração está cheio. Jesus falou isso também. Provérbios 4, 23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com o teu coração. Teu coração tem que ser movido pelo princípio da palavra de Deus, porque esse princípio é eterno. Não tem como invalidar. Agora, eles invalidaram. Você vai invalidar também? Vai querer invalidar a palavra de Deus? Por causa da tradição? Por causa do coração? Nós precisamos nos encontrar aqui, discípulos genuínos, verdadeiros, sinceros, reais, porque quando Jesus voltar, não vai importar a quantidade de bens e coisas que você tenha nessa terra. Romanos capítulo 10, 16, eu tenho que encerrar porque senão eu fico falando demais, mas eu vou falar só mais um pouquinho. Romanos 10, 16 diz assim, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Tiagão falou isso hoje de manhã aqui, na pregação de manhã. Nem todos obedeceram ao evangelho, porque Isaías diz, olha como o profeta Isaías é citado no Novo Testamento, né? Jesus lá já disse, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora aqui, Paulo, quando escreve a carta para os romanos, cita o Isaías. Nem todos obedeceram ao evangelho, porque Isaías diz, quem creu em nossa pregação? Continua. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, acaso eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz se fez ouvir por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o evangelho já foi pregado, está sendo, mas alguns não creem, não querem se moldar, não estão interessados nisso. E principalmente aquele povo lá de Israel, os judeus. Não querem. O apóstolo Paulo diz aqui a respeito deles, verso 19. Pergunto novamente, será que isso não terá chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei ciúmes
com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Olha que legal isso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Preste atenção que isso é a respeito de você. O apóstolo Paulo, quando escreve para os romanos, ele diz assim, ó, não creram no evangelho. Nem todos creram no evangelho, mas não foi pregado para eles? Foi pregado para eles. Eles não ouviram? Ouviram o evangelho, mas não quiseram. E é por isso que a palavra diz, eu vou ser encontrado por um outro povo e vou fazer ciúmes para eles por meio de um povo insensato, que não me conhecia. Não é isso? Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, vos provocarei. Israel vai ficar com ciúmes do Brasil, quando vê que aqui no Brasil tem mais gente sincera, de coração depositado no Senhor, do que na própria Terra Santa. Deus diz, eu vou provocar ciúmes em Israel por meio de uma outra nação. E ele continua dizendo no verso 20 assim, ó, e Isaías ousadamente diz, fui encontrado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Nós encontramos a Deus, embora nem procurássemos. Temos encontrado o princípio da palavra de Deus. E quanto a Israel, estendia minhas mãos todos os dias a um povo desobediente e rebelde. Eles não quiseram a Deus, nós queremos. Amém? E para encerrar, Apocalipse 22, tem o dia do julgamento. E eu quero falar para você isso agora. Hoje você vai ter que decidir. É hoje. É hoje. Você veio na igreja no dia errado. Veio errado. Você veio só para buscar a bênção. Veio no dia errado. Apocalipse 22, 11. Ou 10. Quando Jesus dá as últimas palavras lá, é o finalzinho do livro de Apocalipse. E ele fala, no verso 10, o anjo diz para João, e João relata aqui o verso 10 assim, ó, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Verso 11. Presta atenção no verso 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que em breve eu venho, e está comigo o meu galardão, a minha recompensa, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a viver na sua imundícia. O santo, porém, continue a se santificar, a se manter puro, porque eu venho em breve e trago comigo o meu galardão para retribuir a cada um conforme a sua obra. Então hoje é a sua decisão. É hoje, porque ele está dizendo assim, ó, o tempo está próximo. Aí sabe o que você faz agora? O tempo está próximo. O que você faz? Você continua adorando a Deus em vão, seguindo tradições. Invalida a palavra de Deus, que é a orientação clara para você. Vai, continua. É sujo, continua sujo ainda. Ou você toma uma decisão nessa noite e diz, eu serei verdadeiro. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e diga que o meu coração está longe dele. Hoje eu entrego o meu coração para Jesus. Porque eu não quero ser o injusto que vai continuar sendo injusto e mais injusto ainda, para ficar bem claro no dia do juízo. Não, eu quero ser o santo a partir de hoje. E vai começar a se santificar todo dia, porque quando ele vier, ele vem com o galardão dele para recompensar a cada um conforme as suas obras. Então, querido, vocês acham que eu quero ver, ele fala que vai aparecer nas nuvens, ao soar da trombeta. Alguém aqui tem que ficar para trás? Não.
Alguém aqui tem que receber recompensa de impuro? Não. Alguém aqui tem que ser condenado? Não! Se você sai da sua casa e vem na igreja, é para que você tenha a sua condição espiritual transformada, de maneira que a hora que ele vier, você seja achado santo, justo, puro, de coração sincero na presença do Senhor, e não alguém que louva e honra a Deus em vão. Os lábios honram a Deus, mas o coração está longe. Quando você cantar aqui, quando cantar, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Não pode ser da boca para fora, não pode ser só com os lábios. Tem que ser de verdade, porque o que o Senhor vê é o coração queimando, chamando Ele, entrando na presença dEle. Tem doido aqui que dança, que pula, que faz? Você acha estranho? Ele é verdadeiro. Quem dera todos nós fôssemos. Então hoje é noite de decisão. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Isso aí era naquele tempo, hoje é diferente. Arrumou mais uma desculpa esfarrapada para invalidar a palavra, né? E assim nós vamos. O papel aceita tudo. A Bíblia é ultrapassada. E é só para enrolar as pessoas. Não tem ninguém querendo enrolar você aqui. Ninguém. Se tem igreja que enrola, eles são os injustos que vão continuar se sujando mais ainda para o dia do juízo. Mas não tem ninguém querendo enrolar você aqui. Aqui o objetivo é você ter um impacto da palavra de Deus e uma transformação que mude a nossa condição de verdade. Avalia. Quais são as tradições que você cumpre que invalidam a palavra? Abandona. E começa a depositar o seu coração no Senhor. Desagrade seja lá quem for, mas agrade ao Senhor, porque na hora que Ele vier, Ele é todo poderoso para mudar, e para julgar, e para salvar todos aqueles que são verdadeiramente sinceros. Amém? Coloque-se de pé. Eis que venho em breve, diz o Senhor. E está comigo o meu galardão para retribuir a cada um conforme as suas obras. Feche seus olhos. O que é que está em jogo nessa noite? Se você é alguém que busca a Deus só com os lábios, ou se é de coração. Se você é alguém que guarda tradições, ou está disposto a cumprir mandamentos. Se você é alguém que quer viver o politicamente correto, ou está disposto a contrariar as coisas somente para agradar a Deus. Se você é alguém que quer continuar sendo injusto e praticando injustiça, imundo, praticando imundície, ou se você deseja ser o justo, que será recompensado, o Senhor Jesus diz: eu venho em breve, está comigo o meu galardão, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Feche seus olhos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vem para salvar, para libertar. Ele tira a gente da condição que estamos, nos liberta de toda religiosidade e nos transforma em discípulos. Ele muda a nossa condição espiritual. Ele mexe com o nosso interior. Ele é Yahvé. Ele é todo poderoso. Ele veio para mudar a sua história nessa noite. É para mudar a sua história. Abra seu coração. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso.
meu Senhor. Ele é o teu Senhor. Permita que Ele seja aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Entregue seu coração nessa noite. Que não seja da boca para fora. Ele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Yahvé. Aleluia. Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé. 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 Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor está nessa noite confrontando religiosos aqui, assim como Ele fez há 2000 anos atrás. O Senhor confronta a religiosidade. Ele diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Querido, nessa noite o Senhor está nos confrontando para que toda a sua adoração não seja em vão, e que a sua adoração não seja apenas com os lábios, mas com todo o coração. Em nome de Jesus, nessa noite, que você possa abrir o seu coração. Seja sincero aí com Deus, onde você está. Diga para Ele, comece a falar com as suas próprias palavras: Senhor, nessa noite eu entrego o meu coração, porque não serei alguém que te honra da boca para fora, eu serei um discípulo verdadeiro. Nessa noite eu preciso me converter de verdade, Senhor, e alinhar a minha vida à Tua palavra, que não pode ser invalidada. O prazo de validade da Bíblia é eterno. Diga para o Senhor: não importa o tamanho da religiosidade, das tradições, das montanhas, Ele move tudo para descobrir, atrás de tudo isso, um discípulo verdadeiro. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça. Todos necessitam de graça e esperança, De um Deus que salva. de um Deus que salva. Levante suas mãos aos céus e declare essa canção. Cristo move as montanhas E tem poder. tem poder pra salvar. Tem poder. Tem poder pra salvar. Para sempre. Autor da salvação. Salvação. Jesus a morte venceu. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Ele nos aceita como estamos, mas Ele muda a nossa história. Ele move montanhas. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. Enche meu viver. Minha vida entrego. Minha
esteja movendo nessa noite todas as montanhas de tradição, de costumes, de atitudes, de politicamente correta, que faça com que a gente se afaste e invalide a palavra de Deus, que seja removido nessa noite, para que Ele encontre aqui verdadeiros discípulos que o honram de todo o coração. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Declare isso. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Mais uma vez as vozes. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. para sempre, autor da salvação. Toda salvação. Jesus a morte venceu. Jesus a morte Sobre a morte venceu. sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas E tem poder. tem poder para salvar. Sim, Ele tem. Tem poder para salvar. Para Sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia. Deus santo e maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. E como igreja, unido aqui com esses meus irmãos, Deus, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor encontre aqui no nosso meio homens e mulheres que te honram com os lábios, mas que o coração está cheio de ti, Senhor. Que nós não sejamos religiosos, cumprindo tradições, mas Deus, que o Senhor possa encontrar aqui homens e mulheres, discípulos verdadeiros. Jesus, quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos levar e o Senhor vai nos recompensar, cada um de nós, conforme as nossas obras, conforme as nossas atitudes. E nós não vamos invalidar a tua palavra, pelo contrário, Senhor, eu quero fazer uma aliança com esses meus irmãos nessa noite, de que nós vamos sim contrariar as tradições, mas vamos validar completamente a tua palavra na nossa vida, a tua palavra, Senhor. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu.
Louvado seja o nome do Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, igreja.